Nós viemos morar em Juiz de Fora em janeiro de 2020 e quando nós resolvemos vir para cá, uma das nossas preocupações assim era em relação à igreja que a gente iria frequentar. Então, assim que chegamos aqui, a Beth começou a pesquisar algumas igrejas, nós começamos a visitar algumas igrejas e viemos parar aqui na Ibiçu, gostamos muito do culto e interessante também que na mesma ocasião tinha uma família que estava chegando aqui na Ibiçu também, que era o Carlos e a Beth e o Heitor. Então, eles também estavam nesse processo de escolher uma igreja, eles estavam visitando outras igrejas também. Foi aí que a gente conheceu, foi praticamente a primeira família assim que a gente teve contato aqui na Ibiçu. Cláudio, a família dele, a Beth, a Érica e o Cacau, a gente conheceu no final do culto. A gente era novo na igreja também, eles chegaram na mesma semana, né? Uma semana antes, eles chegaram também. O pastor apresentou e na hora, vocês são do Rio, a gente não conhecia ninguém aqui. A gente marcou para se encontrar e a gente se identificou muito. Foi quase um amor à primeira vista, né? Com todos, com os meninos. O carinho deles com o Heitor, com a Elizabeth. E a gente foi criando um vínculo até um ponto de não separar mais quem era a família de quem. Se tornar uma coisa só. E quando a gente chegou aqui na Ibiçu, a gente ainda não tinha nenhuma referência de amigos, né? E aí o pastor Ricardo, ele foi e percebeu que a Beth e o Carlos estavam chegando também do Rio, mesma situação que a nossa, e aí falou para eles da gente, e assim foi, e a gente teve uma afinidade muito grande. E eu estava desesperada, porque eu não conhecia ninguém, não falava com ninguém, né? E quando o Alexandre estava no Rio, eu só tinha o Heitor para conversar, e quando o pastor nos apresentou, eu falei assim, eu vou agarrar nela, e os nomes iguais, né? Elizabeth, eu falei, gente, então naquele dia eu já marquei para tomar um café com ela e com a Érica, e a gente começou a conversar, falamos da vida toda, e eu vejo que assim Deus preparou, porque foi tão bom para mim quanto para eles que também tinham chegado, para elas que também tinham um pouco tempo de Juiz de Fora. E isso foi muito importante, porque foi um momento que logo depois fechou tudo e entrou essa pandemia e a igreja também precisou parar os cultos, e aí a gente passou a ter esses amigos que foi de extrema importância para a gente, de frequentar a casa um do outro, e foi muito importante para a gente essa amizade com eles. Foi tipo uma segunda família para mim. Eu considero ainda o Cacau e a Érica como irmãos. O que mais marcou aqui foi a recepção, né? A gente tinha visitado algumas igrejas aqui em Juiz de Fora, nós somos do Rio, mudamos para cá. A gente tinha visitado algumas igrejas aqui em Juiz de Fora e não nos sentimos acolhidos. E a partir do momento que a gente cruzou aquela porta, a Aline abriu um sorriso, abraçou a gente, perguntou de onde a gente era, como é que estava sendo, já catou o Heitor para poder levar para o culto das crianças. E na hora da pregação, a gente viu algo que a gente nunca tinha visto, que era uma pregação expositiva. Mesmo tendo 14 anos de igreja, no passado por 2 igrejas diferentes, a gente nunca tinha visto uma pregação expositiva. E isso foi muito impactante pra gente e nós decidimos ficar aqui. Quando nós chegamos em Juiz de Fora, nós visitamos algumas igrejas e sempre na hora do almoço, no domingo após o culto, em casa, na hora do almoço, a gente conversava sobre a igreja que a gente tinha acabado de ir. E cada um dava a sua opinião, né? E eu me lembro que quando nós viemos aqui na Ibiçu pela primeira vez, foi num culto da manhã. E o que mais chamou a atenção, não só para mim, mas para a família, foi a palavra. E eu me lembro que o Cacau e a Érica entraram no carro e falaram, nossa, eu entendi a pregação toda, do início ao fim. E eles adolescentes, né, eles ficaram impactados com isso. O Ministério de Jovens acolheu muito a gente quando a gente chegou aqui, né? Assim, né, o ruim ali no início foi um pouco por causa da pandemia, né, que a gente chegou, 3 meses depois veio, né, a gente teve que ficar em casa, mas mesmo assim, né, graças a Deus o curso de novos membros, né, fez a gente conhecer bastante jovens, né,
Uma coisa também que me marcou muito foi que eu fiquei morando no Rio um período de um ano e meio. E antes de ir para lá eu tinha amigos aqui, já conhecia a galera bem, mas mesmo eu vindo para cá uma vez por mês ou 2 vezes por mês no máximo, quando eu vinha para cá a galera me tratava super bem, não me isolava. Eu estava lá, mas quando vinha para cá eu me sentia acolhido de uma forma especial, da maneira que sempre foi. Como a gente foi a primeira vez que a gente foi para uma igreja diferente, uma cidade diferente, a gente foi muito bem recebido e como a igreja vinha crescendo, a gente sempre focou nos novos membros. A gente olhava eles e às vezes os novos membros ficam meio assim, meio quieto, destacado. E aí o Alexandre, do jeito que ele é, comunicativo, ele sempre ia no marido, né, e fazia aquela amizade e a gente começou a levar os irmãos para nossa casa. E já falava pra ela, assim, pra ela ficar bem sem graça mesmo, não ter como falar não. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos, você vai lá em casa, tal dia, tal, vamos se conhecer. Queria poder fazer isso com todos, né, mas não dá, né, a gestão de tempo. Aí a gente terminava o culto, mirava em alguém, prazer, seu nome, Ezequiel, vou na tua casa, prazer, Fernando, Esther, já te conhecemos. Vamos conhecer lá em casa. E nisso foi mais de 20 famílias que a gente conseguiu estreitar a amizade, conhecer. Porque ali no final do culto, a gente conversa coisa de 5 minutos com um, com o outro, e na nossa casa a gente consegue saber da história, né? A gente consegue conhecer mais. E aí a gente tem esse hábito, a gente adquiriu esse hábito de sempre quando tem novos membros, a gente se aproximar e conhecer eles na nossa casa. Assim, eu acho que as amizades, né, que a gente fez aqui, né, é uma das coisas assim que eu mais amo, né, a família Ibiçu, como meus pais falaram, né, que realmente não são só os jovens, mas eu percebo também os adultos, eles têm um carinho muito grande por mim, pelo Cláudio, né, ainda mais nesse período agora que eu também fui estudar fora e toda vez que eu venho aqui, as pessoas estão sempre perguntando sobre mim, como que tá. Então, essa família, né, que a gente realmente fez aqui na Ibiçu é muito, muito importante para mim. E o dia a dia na igreja, né, semanalmente, os cultos de domingo, também eu agradeço a Deus muito pela oportunidade que eu tenho de estar numa igreja, que a palavra é tão boa, que edifica tanto e que eu posso aprender como a ser mais parecido com Cristo. Eu gosto da pregação e também gosto de correr e brincar com os meus amigos lá em cima. Não tem como falar, né? A pregação expositiva e o final do culto aqui, ó, bem esse espaço aqui, onde a gente fica conversando, confraternizando, trocando uma ideia. Ter uma boa pregação, ver um homem de Deus pregando a palavra e ter essa comunhão entre os irmãos. Isso daqui, para mim, não tem preço. Especificamente esse espaço aqui, do final do culto. É de longe que eu mais amo na igreja. Fiz muitas amizades, assim, bem próximas, né? E é muito, muito importante isso, você ter uma amizade com base cristã, porque quando você tiver com algum problema, você vai saber que a sua amiga, ela vai ter palavras vindas do Senhor para você. O que eu mais amo na Ibiçu é essa igreja séria, essa igreja com uma liderança que tem um comprometimento com a palavra, né? Uma igreja que desconstruiu muita coisa. Eu me converti aos 14 anos de idade e quando eu cheguei aqui na Ibiçu, eu já fui percebendo que muita coisa ali que eu achava que era ser cristão estava errada. Então, eu acho que essa pregação, esse ensino, essa motivação, encorajamento de buscar as escrituras é o que eu mais amo na Ibiçu. O que eu vejo também em muitos irmãos aqui é que está sempre fazendo por onde viver a palavra de Deus. Existe uma diferença muito grande em a gente escutar a palavra e quando sai aí fora no mundo, nem todo mundo consegue viver realmente aquilo que a gente aprende aqui dentro. Então eu vejo isso muito aqui na Ibiçu, de alguns irmãos. E sem dúvida nenhuma, o que eu mais amo na Ibiçu é o compromisso com a palavra, o compromisso com a verdade e a forma, né, que a pregação é exposta aqui de uma forma que
todos, independente de classe, de conhecimento, de estudo, todos conseguem entender da mesma maneira. Eu acho que isso é o Espírito Santo de Deus atuando dentro da igreja.